Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 42. A partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Isaías 42, a partir do 1º versículo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham a luz, vos-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Podeis assentar. No livro do profeta Isaías, irmãos, o termo meu servo tem vários usos. Nós lemos em cultos passados o uso deste termo em relação a Ciro, que sequer era do povo eleito. Na verdade, era líder, regente do Império Medo-Persa, mas que liberaria o povo de Israel, que até então mantivera-se no cativeiro babilônio, para voltar à sua terra. Iria por decreto não apenas deixar o povo ir à sua terra, mas construir os muros das cidades, reerguer o seu templo, e ainda do decreto fazia alusão ao Deus do céu, ao Deus de Israel. Provavelmente Ciro assim se portou, porque leu as profecias, inclusive contidas no livro do profeta Isaías, acerca dele, antes que nascesse, inclusive mencionando o seu nome. E assim ele deve ter reconhecido que o Deus dos hebreus é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Isso deve ter sido a razão para ter feito menção a Deus no decreto pelo qual ele permitiu ao povo o regresso à sua terra e a edificação dos muros da cidade e do templo. Ciro
dessa forma, serviu a Deus, fazendo aquilo que Deus estabelecera para ele fazer. Mas também, no livro do profeta Isaías, o termo servo é aplicado ao povo de Israel por inteiro, numa linguagem coletiva e metafórica. Israel aparece à nação toda como o filho de Deus, o servo de Deus. E nós também lemos nos cultos passados passagens em que Israel é tratada enquanto nação como servo de Deus, como filho de Deus. Mas há ainda passagens no livro do profeta Isaías em que o termo meu servo alude ao Messias, a Cristo. E entramos então numa linguagem profética. Aqui, por exemplo, é um caso, é um dos 4 cânticos do servo no livro do profeta Isaías, na verdade, o primeiro, em que é mencionado Jesus de forma profética. E o termo pelo qual ele é designado é meu servo. Nós vemos uma diferença entre Jesus como servo de Deus e o povo de Israel como servo de Deus. Quando Deus trata a nação por inteiro como sendo o seu servo, Deus mostra que foi fiel ao servo, à nação, que não a rejeitou, mas Deus também tem o que reprovar neste seu servo, que é a nação de Israel. Há palavras repreensivas, corretivas. Mas quando o termo meu servo é vinculado a Cristo profeticamente, nós vemos um servo ideal, imune a críticas, a repreensões, porque goza de perfeição, porque é um modelo. E é importante nós sabermos disso para nós também identificarmos onde o povo de Israel tropeçou hermeneuticamente, ou seja, na interpretação das Escrituras. No capítulo 53 de Isaías, onde se fala do servo sofredor, nós vemos uma descrição detalhada do sofrimento, da crucificação de Jesus, da sua rejeição pelo seu povo, até de seu sepultamento e de sua ressurreição. E nós ficamos a nos perguntar como os judeus que liam isso, liam o livro do profeta Isaías, não identificaram que ali no capítulo 53 falava-se de Cristo, que Cristo cumpriu o que está ali, mas é que eles liam aquela parte do servo sofredor, pelo menos uma ala dos judeus, como sendo referente à nação. Interpretavam o servo ali como a nação de Israel. Entendiam aquele sofrimento, rejeição, como o sofrimento da nação no meio dos povos que a afligiram. Mas nós cremos que aquela passagem é uma alusão a Cristo, até porque diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Era um homem experimentado nos trabalhos, não parece ser uma alusão ao povo de Israel. Foi moído pelas nossas transgressões, traspassado pelas nossas iniquidades. Seriam arrancadas suas barbas e cabelos. Há uma alusão clara a tudo quanto Jesus passou. Mas os judeus costumavam pegar as passagens que falavam do servo sofrendo e dar uma outra interpretação que não a messiânica. Eles deixavam para atribuir sentido messiânico somente aquelas profecias que falavam de Jesus como um rei glorioso, triunfante da descendência de Davi.
E assim eles não esperaram Cristo em sua humilhação, mas já esperaram Cristo em sua glória. E como diz lá na carta de Pedro, tropeçaram na palavra e foram desobedientes. Aqui nós temos no texto lido uma profecia sobre Jesus. Agora há uma razão para haver essa alternância. No livro do profeta Isaías, às vezes meu servo é Israel, às vezes é Jesus. É porque Jesus, irmãos, foi o que Israel deveria ter sido e não foi. Como eu disse, nós identificamos ser a palavra para o povo quando há razões de se repreender e quando tudo parece perfeito e modelo, é referência a Jesus. Jesus, nós falamos aqui no culto de domingo, é o segundo Adão, o último Adão. Assim como o primeiro veio de Deus e não teve ancestral, Jesus também veio por uma obra sobrenatural no ventre da Virgem Maria. Não veio da carne e sangue de José. Veio para ser princípio de uma nova humanidade. E enquanto o segundo Adão, o último Adão, de acordo com Irineu de Leão, que foi um pai da igreja, Jesus recapitulou a história do primeiro Adão. É como se ele estivesse ali criando o padrão de uma nova humanidade, que futuramente habitaria em novos céus e nova terra. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tinha planos para o homem e Adão, pelo seu pecado, parecia ter feito anular este plano. Mas Jesus veio para reescrever o plano de Deus. Adão, pelo pecado, trouxe maldição às gerações seguintes. Mas Jesus veio para que nós, arrependidos dos nossos pecados e confiantes no seu sacrifício, fôssemos considerados mortos. Com ele na cruz, o nosso homem adâmico fosse ali considerado julgado. E então, com ele, nós ressuscitássemos, tendo mais não Adão, mas a Cristo como cabeça. Somos o corpo de Cristo, assim a Bíblia o diz. Temos uma nova humanidade, aquele que está em Cristo é nova criatura. Essa expressão está em Cristo é oposta a estar em Adão, nossa condição anterior. Em Cristo nós somos uma nova criação, um novo começo. Jesus é chamado no Apocalipse de o princípio da nova criação. Então Jesus fez-se homem, veio em inocência como Adão, que foi criado reto. E Jesus foi tentado também como Adão, o foi lá no jardim, mas Jesus foi no deserto, sob condições muito mais desfavoráveis. Mas a narrativa da tentação no deserto é para mostrar a recapitulação. Jesus foi tentado como Adão no começo, mas fez o certo. Fez o que o primeiro deveria ter feito. Ele está recuperando a história que fora mal escrita. E Jesus também foi o modelo ideal de servo. Foi o que Israel deveria ter sido. Jesus também, de certa maneira, recapitulou o pacto de Deus com Israel. Daí porque a Bíblia diz que ele nasceu debaixo da lei, nasceu sob a lei. Ele nasceu nas condições do pacto de Deus com Israel. Uma das passagens mais controvertidas da Bíblia é quando Herodes manda matar as crianças e os familiares de Jesus, em sonho, são avisados para irem ao Egito, para não ser Jesus morto. E aí ele vai para o Egito, Jesus depois volta com a família. Aí a Bíblia diz lá em Mateus, para que se cumprisse o que fora dito, do Egito chamei o meu filho. Se você for olhar onde está essa passagem no Velho Testamento, vai ver que ela se refere a Israel. Naquela situação de que Deus chamou Israel lá da escravidão, no Egito. Quando os judeus leem essa passagem no Novo Testamento, eles ridicularizam o cristianismo. Eles dizem, olha,
os apóstolos manipularam as Escrituras, furtaram as Escrituras do seu contexto. Esse texto lá no Velho Testamento, é claro, se refere à nação de Israel, do Egito, chamei ao meu filho, e aqui está dito que se cumpriu em Cristo. Mas eles não entendem o propósito de ter sido citado esse versículo. O que a Bíblia quer mostrar é que Jesus, ao descer ao Egito, está recapitulando a história de Israel. A nação de Israel foi ao Egito para não morrer de fome, os pais da nação. Jesus foi ao Egito para não ser morto pela espada de Herodes. E depois, a nação de Israel foi retirada do Egito e trazida à terra, Jesus também. Jesus está colocando sua história numa narrativa similar à nação de Israel, e o texto está fazendo a vinculação para mostrar que Jesus está recapitulando a história de Israel. Jesus não foi apenas o que Adão deveria ter sido lá no Éden, mas Jesus foi também o que a nação de Israel deveria ter sido no Velho Testamento, sendo que ele é o segundo Adão, que é perfeito, não como o primeiro que pecou. E ele é o servo ideal, e não o servo falho, que foi a nação de Israel. E o texto aqui diz, Isaías 42, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Ao ler este versículo, nós vemos o cumprimento no Novo Testamento. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele vai às águas do Jordão para ser batizado. Veja como a Bíblia é perfeita. O sacerdote, ele iniciava o seu ofício aos 30 anos de idade, a idade com que Jesus foi ao Jordão para ser batizado. O sacerdote, ele era banhado em água, na cerimônia que o instituía no exercício dos ofícios. E Jesus foi imerso em água. Ali começava o seu ministério. E ele já evidenciava-se como o sumo sacerdote da nossa confissão. E quando Jesus foi batizado pelas mãos de João Batista e ascendeu das águas, os céus se abriram. E Deus, o Pai, falou, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A expressão este mostra o desígnio eletivo, este é o meu eleito, é o que eu escolhi. E diz, é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa expressão significa que Deus se deleitava inteiramente em Jesus Cristo. Ele foi o homem perfeito, o servo perfeito. Não havia nada nele que ao Pai desagradasse, mas tudo nele era agradável. E aqui diz, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. A Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, quando João Batista o batiza, os céus se abrem, uma voz do alto diz, este é meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo desce sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, e Jesus vai para o deserto cheio do Espírito Santo. Veja o exato cumprimento, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Na mesma ocasião em que Deus diz se comprazer em seu filho, o Espírito veio sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Notadamente, Jesus, através da mensagem que o anuncia, tem constituído um povo dentre os gentios, que somos nós. Tem operado para além das limitações da Palestina, uma indicação de que a obra de Jesus Cristo teria caráter de universalidade
E não seria em benefício apenas da nação de Israel. No versículo 2 diz: ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Esse texto é citado no Novo Testamento. É citado como cumprimento em Jesus, naquelas passagens em que Jesus cura alguém, um doente, e Jesus diz: não diga para ninguém, não anuncie. Aí a Bíblia diz: foi para que se cumprisse o que está escrito no profeta Isaías: ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Indicando que Jesus não propagandeava a si mesmo. Ele curava a pessoa e ele às vezes mandava que ela se mostrasse aos sacerdotes como leproso, para que pudesse ser autorizado à volta de uma vida normal na sociedade. Mas há muitos que ele curou, ele disse: não fale. Embora a pessoa, diz a Bíblia, falava. Mas Jesus não era como os curandeiros. Não era como os feiticeiros, como Simão Mago, que buscava glória pessoal. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Apesar de ser firme nas suas palavras quanto a quem ele era: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Apesar de dizer-nos a verdade sobre sua pessoa, para que encontrássemos salvação nele, aquilo que poderia corroborar com tudo o que ele dizia, que eram seus grandes milagres, ele não fazia questão de que fossem objetos de uma propaganda mercenária, manipulativa, de alguém que deseja a todo custo buscar fama e projeção. Jesus pregou no monte. Aqui não está referido à pregação. Tem uma seita chamada Congregação Cristã do Brasil que usa esse texto para condenar os crentes que pregam em praças. Mas Paulo pregou no aerópago de Atenas e Jesus pregou no monte. Mas o texto está dizendo é que ele não iria fazer uma autopropaganda pública de si mesmo. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. No versículo de número 3, nós temos uma expressão que também é citada no Novo Testamento pelos evangelhos como tendo sido cumprida em Cristo. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Esse texto mostra como Jesus não pode ser confundido com Ciro, que também foi chamado de servo do Senhor. Porque Ciro viria de forma destruidora, avassaladora, conforme a Bíblia o diz no capítulo 41, verso 25, suscitei a um do norte, é Ciro, e ele há de vir, desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, os pisará. Mas note, diferentemente, Jesus aqui, ele não vai quebrar a cana trilhada, ele não vai esmagar a cana que já está quebrada, fragilizada, ele não vai apagar o pavio que fumega, ele vai reacender, ele vai consertar. Isso mostra, irmãos, um aspecto importante do ministério de Jesus. Ele foi aos desprezados. Os fariseus não quiseram ouvi-lo de uma maneira geral, nem os sacerdotes. Mas Jesus foi às prostitutas. Jesus foi aos publicanos. Jesus foi aos beberrões. Jesus foi aos discriminados, aos excluídos, aos estigmatizados.
e os libertou do cativeiro. Ele disse aos fariseus: as prostitutas, os beberrões, os publicanos estão entrando adiante de vós no reino de Deus. A mulher samaritana que vivia num relacionamento promíscuo se dobrou diante de Cristo e saiu do seu pecado. Zaqueu, avarento, ambicioso, convertido, deu metade do que tinha aos pobres e disse que se houvesse enganado alguém, restituiria quadruplicadamente. Maria Madalena teve de si a expulsão de 7 demônios, e como disse Santo Agostinho, ela tornou-se virgem por graça, porque foi transformada numa mulher pura. Jesus mudou corações e vidas daqueles que já estavam quebrados, que já estavam esmagados, pavios que fumegavam. Ele não foi lá e apagou, ele foi lá e acendeu. Eu lembro-me de John Wesley. John Wesley quebrou os padrões da igreja anglicana e saiu pregando por toda a Inglaterra, como um pregador itinerante, enquanto que naquele tempo cada pastor tinha a sua paróquia, tinha a sua área, onde ele exercia a sua atividade pastoral. Um bispo disse para Wesley: vá pregar na sua paróquia, saia daqui. Ele disse: a minha paróquia é o mundo. Mas uma das coisas mais maravilhosas que ele disse foi o seguinte: ele disse: eu não concorro com vocês. Disse para os bispos almofadinhas daquele tempo: eu não concorro com vocês, porque eu quero aqueles que vocês não querem. Eu quero aqueles que vocês gostariam de ver lá do outro lado da porta. Eu estou atrás das prostitutas, dos beberrões, dos aprisionados pelo pecado, aqueles que vocês vão estigmatizar, eu estou atrás deles. E Deus, irmãos, fez com que inúmeras pessoas fossem transformadas. Lembro do general Bott, do Exército da Salvação. Numa segunda geração, o metodismo de Wesley virara uma denominação, e uma denominação respeitada socialmente. O general era do metodismo, mas o metodismo já estava refinado demais à sua época, e ele começou a evangelizar os embriagados, aqueles que estavam caídos na sarjeta, e levava para o culto pessoas maltrapilhas, pessoas com a vida destruída pela bebida, e os refinados da igreja olhavam estranhamente para aquelas pessoas. E os líderes da igreja metodista disseram: vamos criar uma forma de parar este homem. Vamos oferecer um cargo administrativo elevado na denominação, para tirar ele desse movimento das ruas. No dia que ofereceram a ele este cargo, a esposa dele estava presente, e ela disse para ele, em alta voz: diga não. Diga não. E porque ele disse não, surgiu o movimento do Exército da Salvação, levando sopa para os famintos e vida transformada para aqueles que pareciam não ter nenhuma oportunidade na sociedade. Jesus não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. É o que diz o texto. O verso 4 diz que não faltará, nem será quebrantado, uma alusão à sua morte, até que ponha na terra a justiça, ou seja, faça conhecida a justiça de Deus que ele cumpriu por sua morte da cruz, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão,
E te guardarei, e te darei por aliança do povo, um benefício para os judeus, aliança com os judeus, é através de Jesus que no milênio essa nação vai estar aliançada com Deus. E note, e para a luz dos gentios, que é o que tem acontecido agora, um povo que andava em trevas, viu a grande luz. O evangelho chegou até nós. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para abrir os olhos dos cegos. Isso em todos os sentidos. Jesus curou cegos, como Bartimeu, mas ele tomou as curas nos cegos para ilustrar que ele tiraria de uma cegueira espiritual. Ele disse aos seus inquiridores: eu vim para que os cegos vejam, aqueles que o povo achava que não tinham chance de nada, eu vim para que eles vejam, e para que os que veem, ou seja, os fariseus que achavam que sabiam de tudo, fiquem cegos. Veio para ser este paradoxo, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Meus irmãos, Jesus, enquanto ministro da palavra, é o modelo para nós. Note, esse texto aqui não está falando, como em Isaías 53, daquilo que só Jesus podia fazer. Não está aqui se falando de sua morte expiatória. Não está aqui se falando de seu sacrifício vicário, algo que nenhum de nós poderia fazer. Não está falando de seu reino milenar, algo que só é atribuível a ele, mas está falando dele como ministro da palavra, um servo de Deus. E portanto nós podemos tomar o que está aqui como modelo para nós. Aqui é um modelo para todos que querem fazer a obra de Deus. Primeiramente, irmãos, tenhamos uma vida na qual Deus possa se deleitar. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Que Deus possa se agradar de nós, em todos os setores da nossa vida. Que Deus se agrade da nossa vida no trabalho, da nossa vida sentimental, relacional. Que Deus se agrade do modo como nós gerenciamos o nosso tempo, o nosso dinheiro. Que Deus se agrade das nossas vidas, das nossas orações, que subam como incenso suave às suas narinas. Que as palavras de nossa boca, o meditar de nosso coração, lhe sejam sempre agradáveis. Deus diz que pôs o Espírito em Jesus. A combinação aqui, irmãos, é que é profunda. Uma vida agradável a Deus e a plenitude do Espírito Santo. Estas duas coisas têm que andar juntas. Nós temos que buscar o poder do Espírito Santo, sim. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Devemos clamar a Deus para ter unção, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas devemos ter poder e unção para anunciar o Evangelho, e uma vida que em tudo seja agradável a Deus. Santidade e poder, a água que lava e o fogo que queima. Jesus tinha as duas coisas. No versículo 2 é dito que ele não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não busquemos glória, irmãos, fazendo a obra de Deus. Não busquemos reconhecimento humano, aplausos humanos. Nos dias de hoje, quem quiser fazer a obra de Deus à procura disso, está a um passo de sair do caminho. Porque quando nós pregamos o arrependimento, este mundo diz que nós pregamos o discurso do ódio. Porque estamos dizendo às pessoas que deixem os seus pecados. Quando nós pregamos
que Jesus é o único caminho para o céu, elas dizem que nós somos fanáticos. Quando nós condenamos os abusos, eles dizem que nós somos um povo inoportuno. Quando pregamos nas praças, eles dizem que nós estamos incomodando-os. É o mundo que cada dia mais acrescenta estigmas ao cristão que faz a obra de Deus. E aquele que busca reconhecimento neste mundo vai começar a acomodar o seu discurso, a fazer revisões da doutrina, da ousadia, vai encontrar toda sorte de desculpas para não fazer o que deve e ainda aparecer como espiritual. Não busquemos reconhecimento dentro da igreja, senão à procura de números você vai afrouxar a doutrina. Se não à procura de números, você vai corromper o louvor. Façamos a coisa certa, irmãos. Não busquemos glória humana. Não busquemos a fama, propagandear o nosso próprio nome. Sejamos humildes, porque Deus habita no alto e sublime trono, diz a Escritura, mas também com humilde e contrito de espírito. O salmista disse: se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu ofereceria aos milhares. Mas o sacrifício aceitável a Deus é o coração quebrantado e contrito. A este Deus não desprezará. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Tenhamos misericórdia no nosso coração. Se você quer fazer a obra de Deus, tem que ter misericórdia no coração. Tem que olhar para aquele que está nas trevas e buscá-lo para a luz. Tem que sair com água ao encontro do sedento. Tem que ir àqueles irmãos que o mundo desistiu, mas nós não desistimos deles, porque Jesus não desistiu, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não esmague o que já está trôpego, mas o erga para que se aprume. Não despreze o ferido, mas leve o bálsamo para ele. Seja um instrumento para alcançar aqueles que estão debilitados, aqueles que estão desprezados. Mas a palavra de Deus tem esperança para eles. Tem esperança para eles. Jesus foi luz para os gentios. Vamos ser luz para os povos, irmãos. Vamos ser luz, dando testemunho com as nossas vidas. Brilhe a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Vamos dissipar as trevas com o esclarecimento do Evangelho. Hoje em dia tem trevas em toda sorte de ensino e orientação dada aos jovens, para negarem a existência do pecado, para tratarem como doença aquilo que é transgressão, mas nós temos que trazer luz para que vejam a verdade. Jesus é o nosso modelo, uma vida que agrade a Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, humildade no coração, e misericórdia e amor por aqueles por quem Jesus Cristo morreu, sendo luz para aqueles que estão em trevas, para abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. A Bíblia, entretanto, ela diz que Jesus também, com a sua vinda, renovaria o nosso louvor a Deus, o nosso culto a Deus. Ele traria um motivo novo para nos fazer ter um cântico novo. Diz aqui a Bíblia, a partir do verso 8: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura.
Aqui vai começar a falar de louvor, e por isso tem essa parte preambular, onde Deus diz que Ele não vai dar a sua glória a ninguém, não vai dar o seu louvor às imagens de escultura. O catolicismo romano, irmãos, mostra uma completa incompreensão de Deus quando venera as imagens. E hoje em dia estamos cheios de pessoas falaciosas na internet, padres, que confundem a cabeça de crentes com argumentos falaciosos. Aí eles dizem assim: você é contra a imagem de escultura, mas você tem lá uma imagenzinha que enfeita a sua casa, que está lá no cantinho. Um souvenir de uma viagem que você fez, aí você traz lá um bonequinho, coloca lá e diz: você é contra a imagem, mas tem lá aquilo ali. Aí tem crente confuso. Meus irmãos, a Bíblia não condena uma imagem por si. Há gravuras nos nossos livros, há imagens até numa garrafazinha dessa. O que a Bíblia condena é imagem com propósito religioso, de culto. O mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem imagem do que há em cima do céu, na terra ou debaixo das águas, nem te encurvarás a ela. Esse nem te encurvarás a ela não é outro mandamento, não. É o mesmo, senão aí daria 11 mandamentos. É o mesmo. Não farás para ti imagem de escultura, nem qualquer semelhança do que há em cima no céu, na terra, debaixo das águas, nem te encurvarás a ela. Aqui tem uma imagem, mas eu não estou me dobrando diante dessa imagem. A minha casa pode ter uma imagenzinha, o meu filho pode ter um bonequinho lá, onde ele brinca, se for criança, mas ele não está se curvando diante daquilo ali. Não está ajoelhado diante. Mas o católico se ajoelha diante da imagem, leva flores para a imagem, coloca imagens dentro dos templos, benze a imagem, beija a imagem, carrega a imagem como um amuleto. Aí é idolatria. Aí é idolatria. Faz o sinal da cruz diante da imagem, quando o propósito é religioso. Nós vemos as procissões com imagens, cantando. Aí é idolatria, irmãos. Aí aparece lá o padre na televisão e diz assim: mas na arca, lá no Velho Testamento, tinha 2 querubins. Na arca, imagem. Em primeiro lugar, aqueles querubins que ficavam nas pontas da arca, feitos em ouro, era mais para designar o lugar onde a glória de Deus, de forma luminosa, desceria. Moisés disse que quando o sacerdote entrasse lá no Santo dos Santos, a glória de Deus se manifestaria entre os querubins. Então aqueles querubins funcionavam como uma seta. É aqui. Mas Deus, que tem prazer na beleza e na arte, converteu as setas naquelas imagens de querubins. Mas aqueles querubins não foram nominados. Deus não disse: esse querubim aqui é Gabriel, esse aqui é outro lá. Eles não tiveram uma cara pessoal, uma identidade pessoal para serem venerados. Aquelas imagens não eram imagens de querubins específicos, eram imagens de um ofício, do ofício do querubim. Era uma representação do ofício, não de personagens em particular. O povo não levava flores para aqueles querubins. O povo não ia lá beijar os querubins, não passava água benta no querubim, não fazia sinal da cruz diante do querubim. O povo queria saber a da glória que aparecia entre os querubins.
Além do que, se eu for prolongar, essa arca ficava no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote via. Quando ele via e estivesse correto com Deus, a glória se manifestaria ali. Quando a glória vinha, era tanta luminosidade que os querubins ficavam invisíveis diante dele, porque todo o ambiente ficava carregado de luz. Portanto, não tem nada a ver com culto às imagens. Deus diz aqui claramente: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Nós temos aqui no Velho Testamento o seguinte, lá em Jeremias, no capítulo de número 23, versículos 23 e 24, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Toda a representação de Deus para culto o diminui, porque ele enche céus e terra, e nem a terra, nem os céus dos céus podem contê-lo. Ele é Deus de longe, Deus de perto. Jesus disse que os verdadeiros adoradores que o Pai procurava, o adorariam em espírito e em verdade. Se é em espírito, não tem utilização de representações físicas ou materiais, é uma adoração espiritual, é aquela adoração que o Pai está procurando em espírito e em verdade. Mas diz o texto na sequência, versículo 9, eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vos-las faço ouvir. Esse texto poderia ser interpretado de dois sentidos, que são igualmente verdadeiros. Um que tinha um sentido para a época da saída do povo realmente da Babilônia. Foi tomado por causa disso, mas para ilustrar aquilo que viria quando Jesus viesse. A Bíblia diz, segundo o livro de Salmos, que quando o povo estava cativo na Babilônia, os da Babilônia diziam, cante para nós um dos cânticos do Senhor, lá da terra de vocês. E eles diziam, como nós vamos cantar em terra estranha? Houve toda uma tristeza e um pesar na Babilônia, mas quando eles voltaram, a Bíblia diz que eles estavam como quem sonha. A boca deles se encheu de riso. E eles voltaram a louvar ao Senhor, porque estavam surgindo novas coisas. As antigas, o cativeiro ficara para trás. E agora vinha um novo momento na história deles. Mas também, como mostra o texto aqui na sua linha cronológica, quando Jesus vier, Ele vai instaurar novos tempos. Os tempos antigos ficarão para trás, a época da lei. E pela lei nenhuma carne foi justificada diante de Deus. E Ele traria a era da graça, a consecução de seu sacrifício pelo qual o seu sangue nos traz remissão de pecados e sua ressurreição nos traz esperança de eternidade. Ele traria o anúncio das boas novas. Quando Jesus nasceu, os anjos disseram no céu, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem. Porque Jesus traria motivo de alegria. Motivo de alegria. Meus irmãos, as coisas
velhas ficaram para trás, uma nova coisa está saindo à luz quando Jesus chega. A era da graça, a dispensação da graça, quando nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, quando agora nós somos filhos da adoção por Jesus Cristo, quando agora o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, quando agora nós temos tão grandes promessas, nós participamos da vida do Cristo ressurreto. A era da graça traz coisas novas que nós devemos celebrar. E por outro aspecto, nós podemos falar do antigo que se foi e do novo que está chegando, é quando nós nos convertemos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não vivemos mais na letra caduca, mas andamos em novidade de vida. Temos agora uma paz que excede todo entendimento. Conhecemos o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nascemos de novo, passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. Algo novo a ser celebrado. Meus irmãos, se nós pensarmos no que Deus nos fez, nós temos motivos para nos alegrar. Se o povo de Israel saíram da Babilônia, era como os que sonham. Se a boca deles se encheu de riso, se eles se alegraram e cantaram ao Senhor, imagine nós, irmãos, que estávamos mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira como os demais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andando segundo o príncipe das potestades do ar, como diz Paulo, separados de Deus, sem Deus no mundo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Agora somos povo de Deus. Antes éramos trevas, agora somos luz do Senhor. Somos nação eleita, povo sacerdotal, povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Aleluia. Sempre que você estiver desmotivado com qualquer tribulação nessa vida, lembre onde você estava e onde você está agora. Ele tirou os nossos pés de um poço de lama e perdição e firmou os nossos pés sobre a rocha. Estávamos descendo a ladeira para o inferno, mas estamos agora aguardando o soar da trombeta. Nossa esperança segura é o céu. Paulo diz: regozijai-vos. Outra vez digo: regozijai-vos. Regozijar para o crente não é conselho, não, é mandamento. Aleluia. Se alegre. Você tem por que se alegrar. Regozijai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque as coisas antigas passaram e novas coisas foram trazidas à luz. Aleluia. Por isso, crente que não é só o incrédulo que todo domingo tem que ouvir um culto evangelístico, não é você mesmo. E se você parar de dar glória a Deus, olha que tem alguma coisa de errado na tua vida. Se foi cantar o foi na cruz e já não é mais como era antes, tem alguma coisa errada. Lembra o que Jesus fez por ti. Lembra o que Jesus fez pela tua vida. O salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Aleluia. Aleluia. Te alegra, crente, no Deus da tua salvação, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, te alegra no Deus da tua salvação. Jesus veio para trazer isso, irmãos.
Jesus veio para constituir um povo alegre dele, um povo grato, um povo grato. Isaías 61 diz aqui a Bíblia, a partir do verso 1, é uma profecia messiânica que Jesus atribuiu a si em Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos cegos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Continua, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia! Aleluia! Ele tirou as vestes de cinza e nos deu vestes de alegria. De alegria. Eu me lembro agora de uma história que eu ouvia quando era novo convertido, de um irmãozinho no interior, que todo culto, o pastor pregando, falando de salvação, ele dava um glória a Deus que estremecia o telhado. E todo mundo olhava para ele. E o pastor disse uma vez, quando se encontrou com ele na rua, ele vinha com o jumentinho dele. E o pastor disse: olha, meu irmão, tu está perturbando o culto demais, o povo está achando estranho, vê se tu te contém, vê se tu se segura. Ele disse: eu vou tentar, pastor. No outro domingo ele estava lá, o pastor começou a pregar, ele não aguentou, irmãos, começou a dar glória, o pastor se encontrou com ele de novo, andando no campo, ele vinha lá com o jumentinho dele, o pastor disse: meu irmão, por que tu não te segura? Tu não tinha dito que ia segurar? Ele disse: pastor, você tem razão, mas entenda, pastor, eu quero lhe explicar o que é que aconteceu. Eu era um homem embriagado, eu bebia todo dia, eu destruía tudo dentro de casa, eu batia na minha esposa, eu não tinha salvação, eu vivia na sarjeta, sendo trazido para casa, mas agora eu sou um homem limpo, agora tem tudo na minha casa, agora eu não bato mais na minha esposa, a minha família toda já se converteu. Pastor, faça um favor para mim, segura esse jumento aqui, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Olha para trás e vê de onde Jesus te tirou, meu irmão! Glória a Deus! O verso 9 diz: eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio antes que venham a luz, vos faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo. O crente é alguém que canta, é alguém que adora, é alguém que glorifica a Deus. Temos um cântico novo, irmãos, é novo porque tem um motivo novo que Jesus trouxe. Havia o que cantar no Velho Testamento. Miriam cantou quando o mar vermelho se abriu, Moisés cantou quando viu o Senhor operar ali e afogar os de Faraó. Mas nós temos uma coisa melhor, é o diabo que se afogou. O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, ele não tem poder sobre nós, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Aleluia. Eu tinha mais para pregar, mas a hora avançou, irmãos. Mais de glória. Quer comais, quer bebais, de glória. De glória. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Aleluia!
Volte o seu olhar novamente para a cruz. E veja o que foi feito por você ali. Fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Ele. Vamos ficar de pé.